deixem, eu passo depois a listinha dos direitos autorais da voz, né, de quem falar. Bem, hoje é aula de direito previdenciário. Minha brincadeira é o seguinte, a gente não sabe se vai se aposentar, né? Mas de qualquer maneira, talvez até ela, não sei se vai ter previdência até a gente se aposentar daqui a 30 anos, mas pelo menos tem alguns tipos de benefício que a gente consegue utilizar, né? Vai que alguém cai, esse tipo de coisa, não sei se vocês sabem da história. Acho que na primeira semana de aula eu caí, quebrei o joelho. Assim, nessa sala, na primeira semana de aula, depois de desligar as luzes, efeito, vocês imaginem isso daqui, ó, tá? Sem a luz de emergência e isso daqui. Isso aqui fica super escuro. Fui descer e caí, quebrei o joelho. E daí eu utilizei um desses benefícios que existem, que é o auxílio acidente. Então, eventualmente é possível utilizar ainda mesmo que acabe a previdência. Mas, brincadeiras à parte, aonde que se localiza a previdência social dentro do direito? Relatório. Quem faz isso? Bom, basicamente, a Seguridade Social é onde está enquadrada a Previdência Social. Qual que é o objetivo da Previdência Social? Assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência social a toda a população, cada uma com uma forma específica. Vou falar de cada um deles para a gente ter uma noção, especialmente de assistência e saúde, para daí entrar na Previdência Social. A Seguridade Social está prevista na Constituição Federal como um direito fundamental no artigo 6º, e daí a regulamentação dela, dentro da Constituição, está no artigo 194 e seguintes. E além disso, particularmente a Lei 8.213 e 8.212 de 91, ambas atualizados, tratam do regime de previdência social, regime geral, especificamente que é o que interessa para a gente. Quais são os princípios que regem ou que regulamentam a Seguridade Social no Brasil? Primeiro, universalidade de cobertura e de atendimento. Todos têm direito a acessar a Seguridade Social. A cobertura, então, é para todos, no caso da Previdência, que a gente contribua, nos outros de forma universal, e todos têm direito a serem atendidos. Uniformidade e equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais. Antes da Constituição de 88, a população rural tinha um tipo de seguridade social diferente da urbana, isso foi unificado. Então, hoje, funcionário urbano ou rural tem os mesmos direitos. Seletividade, ou seja, nem tudo que é visto está selecionado e vai ser garantido pela Seguridade Social. E distribuidade, quem se enquadra em cada uma das situações das prestações de benefícios e serviços da Seguridade. Então, tem isso previsto para cada uma das três. Além disso, eu tenho garantido a irredutibilidade do valor dos benefícios, com relação ao salário de contribuição, salário de aposentadoria, etc. E tenho garantido o reajuste anual para preservar o poder de compra. Nesse caso, o reajuste se dá pelo INPC. Tem muitas pessoas que fazem uma relação direta com o salário mínimo. Por exemplo, se aposenta com 3 salários mínimos e tem a ideia de que vai continuar recebendo o equivalente a 3 salários mínimos. Não funciona assim. A Seguridade Social está vinculada, principalmente a Previdência Social, com o salário de benefício, que não necessariamente vai equivaler ao salário mínimo. Ele vai ser reajustado pelo INPC. Por isso que acontece que algumas pessoas se aposentam com 3 salários mínimos e dali a 10 anos estão recebendo 2 salários mínimos, porque o reajuste deles é diferente. É importante ter claro. Depois eu vou falar especificamente sobre as faixas de contribuição de benefício. Há uma diversidade da base de financiamento, desde a contribuição previdenciária patronal, contribuição previdenciária do empregado, até os tributos como o PIS e COFINS vão financiar a Seguridade Social. E por último, há um caráter descentralizado e democrático da gestão da Seguridade Social. Esses são alguns princípios que regem a Seguridade Social. Ok? Especificamente assistência social. O que é? Ela está dentro do artigo 203 e 204 da Constituição e ela é regida pela Lei 8742 de 93. A assistência social, ela é prestada a quem dela necessitar, ou seja, se considera necessitado ou quem necessita aquele que é definido como pobre juridicamente. Quem é o juridicamente considerado pobre?
é aquele que, se eu for pegar uma família, pegar a renda total e dividir por um número de pessoas, a renda per capita dessa pessoa seja menor que 1/4 do salário mínimo. Essa renda per capita define quem é considerado juridicamente pobre e que pode, então, acessar a assistência social. Independe de qualquer contribuição para eu acessar a assistência social, o que eu preciso é, digamos assim, ser pobre. Eu não preciso ter contribuído para poder acessar ela. E o objetivo da assistência social é proteger os vulneráveis, crianças, idosos, pessoas em condições de risco, promover a integração dessas pessoas ao mercado de trabalho, habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de necessidades especiais. Um dispositivo bem importante que foi introduzido posteriormente à Constituição é a garantia de um salário mínimo para tanto a pessoa portadora de deficiência quanto para o idoso que comprove não possuir meios de prover a própria subsistência ou que a família possa prover. Por exemplo, um idoso nesse caso é considerado pessoa, homem ou mulher, com mais de 65 anos. Então não tem a ver com a aposentadoria. É essa a situação de assistência social. Se ele tem mais de 65 anos, e comprova que ele não pode se prover, ele tem uma renda per capita menor que 1/4, porque a família não pode prover essa renda, ele pode solicitar essa assistência social. A mesma coisa para uma pessoa portadora de necessidades especiais, pode ser uma criança, um adolescente, um adulto, que não tenha condições de prover-se, ou que a família não possa, ele também pode solicitar esse salário mínimo. É uma das formas, como exemplo, da prestação de assistência social que está prevista na Constituição. Com relação à saúde, qual que é a lógica que funciona para a saúde? Primeiro, é um direito de todos e um dever do Estado. Portanto, todos têm direito a acessar a saúde. Todos têm direito a acessar o Sistema Único de Saúde, que é um sistema que, por definição, é descentralizado. Eu tenho na União, Estados e municípios, uma descentralização de gestão e de recebimento de recursos. O direito à saúde garante a universalidade de acesso e de execução. Portanto, todos têm direito de acessar o SUS e de usufruir daquilo que o SUS tem como fornecer. Até na aula anterior o pessoal perguntou, mas aquela história, é obrigatório ter a carteirinha do SUS? Em princípio, não é. Em princípio, você pode chegar, por exemplo, numa unidade básica de saúde, num posto de saúde e ser atendido. Portanto, que você, claro, aguarde o tempo necessário para poder ser atendido, mas todos têm direito a acessar esse tipo de direito. Qual que é o objetivo de eu ter esse fornecimento universal, da saúde? Redução de riscos de doença, garantindo um acesso universal e igualitário para promoção da saúde, proteção da saúde e recuperação. Tanto hoje, inclusive, foi estendido a parte não só alopática, tem fornecimento de medicamentos, mas até a parte de outros tratamentos complementares hoje o SUS cobre. Por exemplo, a acupuntura hoje, inclusive, pode ser coberta pelo SUS. E todos têm acesso, têm direito a ter acesso a esse fornecimento. Saindo, então, da assistência e da saúde, eu vou para a Previdência Social, que tem uma lógica um pouco diferente. Ela não é universal como é a saúde e a assistência. Dentro da Previdência, eu tenho inicialmente 3 regimes de Previdência Social. O regime geral de Previdência, que é o que a gente vai ver, o regime especial para servidor público e o regime especial dos militares. Só falando rapidamente sobre esses dois. Enquanto o regime geral de Previdência é todo ele gerido pelo INSS, tem o teto, etc., o regime especial do servidor público vai ser um regime ou federal ou estadual. Eventualmente existem regimes municipais em que você adere como servidor público e entra nesse regime. No caso do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem o IP, que é o Estado de Previdência do Estado, e o servidor estadual, por exemplo, faz parte desse regime de previdência. No caso federal, para quem for fazer concurso, hoje em dia, se vocês
fizerem concurso e entrarem como servidores públicos federais, eu sinto lhes dizer, mas a aposentadoria de vocês não vai ser mais integral. Ou seja, vocês não vão receber como aposentados a integralidade do salário que vocês recebiam. Desde 2003 há uma certa percentualidade e a partir de 2013 o que o servidor público federal recebe é até o teto do INSS. No caso de servidor público estadual, ainda aqui no Rio Grande do Sul, existe a aposentadoria integral, não foi alterada ainda o regime de previdência. Então, tem essas diferenças que é importante considerar no caso do regime especial. O regime especial dos militares é realmente especial, é um regime à parte, ainda se aposenta integralmente, tem toda uma lógica própria. E daí a gente chega no regime geral de previdência. E ele vai compreender o quê? O regime geral e a opcionalidade de ter um regime complementar de previdência. Esse regime complementar, ele pode ser tanto público quanto privado. Por exemplo, eu tenho uma empresa privada que estabelece um regime complementar que complementa, digamos assim, a renda do funcionário quando ele for se aposentar acima do teto do INSS. Isso também pode ser feito no setor público. Então, eu tenho um regime geral e é possível estabelecer um regime facultativo complementar. Importante ressaltar que todos esses regimes não se confundem, por exemplo, com a previdência privada. A previdência privada é uma forma de investimento cujo retorno se dá de uma maneira diferenciada, que é você investe durante 20, 10 ou 30 anos e ao final você vai receber proporcional àquilo que você investiu. Não se confunde então com a previdência social. Ok? Os beneficiários do regime de previdência vão ser quem? Os segurados e os dependentes. Entrando especificamente no regime geral, qual que é a lógica dele? Diferente da assistência social e da saúde, o regime tem um caráter contributivo. Você só vai ter acesso à previdência se você contribuir para a previdência. Por outro lado, essa contribuição é obrigatória. A partir do momento que você é empregado, né, você acaba se tornando, por exemplo, segurado obrigatório. Portanto, você vai obrigatoriamente contribuir para a previdência social. Agora, se você em nenhum momento for empregado, ou não se enquadrar e nunca contribuir, você não vai poder acessar a previdência. Essa é a lógica de ter caráter contributivo e de contribuição obrigatória. E o sistema de funcionamento é de equilíbrio financeiro e atuarial. Portanto, ano a ano se busca calcular a forma de se manter o sistema de previdência funcionando no longo prazo. Porque nós temos um probleminha. Quando o regime de previdência foi implementado, a gente tinha uma configuração da população, que era aquilo mais ou menos uma forma de pirâmide. Eu tinha uma base contribuindo e essa base que estava aproveitando, digamos assim, recebendo a aposentadoria bem menor do que eu estava contribuindo. Qual que é a situação de hoje? Hoje a gente pode dizer que essa pirâmide está se invertendo. Eu tenho bem mais gente, digamos, no extremo, né? Vocês veem, por exemplo, super bem. Eu tenho bem mais gente passivo de receber a aposentadoria do que contribuindo. Isso pode levar ao colapso da previdência. Você já deve ouvir falar bastante disso. Porque basicamente a previdência se mantém da contribuição dos próprios empregados e de outros tributos como o PIS e COFINS. Mas essa base aqui é a grande base que sustenta a própria previdência. Qual que é o objetivo da previdência? Proteger o sujeito que adere a ela aos riscos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Tá, a previdência não protege contra a morte. Vou deixar bem claro. Ela vai garantir, né, que os dependentes tenham algum tipo de auxílio se a pessoa morrer. Então esses são os 4 focos: doença, invalidez, morte e idade avançada. E em decorrência desses riscos, eu vou ter uma determinada prestação. O que é a prestação? É aquilo que eu concedo em retorno à contribuição. Quais são essas prestações? Eu vou ter benefícios e serviços.
Dentro dos benefícios eu tenho aposentadoria, auxílio e salário. Quais aposentadorias? Existem 4 tipos de aposentadoria. Eu vou falar de cada uma delas de forma mais detalhada depois. Mas para a gente ter esse panorama geral. Eu posso ter a aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria que ocorre com um número reduzido de contribuições em virtude do tipo de trabalho que é executado, se é um trabalho penoso, se é um trabalho em saúde. Eu posso ter uma redução, por isso é a aposentadoria especial. Por exemplo, professor de ensino fundamental, imagina dar aula para criança, né? E de ensino médio, adolescente. Ele tem um período reduzido, por isso ele tem uma aposentadoria especial. Para universitário, eu acho que a gente não sofre tanto, então não tem isso. Tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, eu tenho um número de contribuições mínimas para me aposentar dessa forma. Aposentadoria por idade e a aposentadoria por invalidez. Dentro dos auxílios, eu posso ter o auxílio doença e o auxílio acidente. O auxílio acidente é quando acontece um acidente de trabalho durante o próprio exercício do trabalho, ou pode ser uma doença decorrente do trabalho. E auxílio doença é aquele que você eventualmente contrai ou adquire uma doença e isso te impede de estar laborando. Então, durante o período que você está se recuperando, você recebe esse auxílio. E o auxílio reclusão, que é o auxílio que é pago aos dependentes daquele que se encontra preso. Depois eu vou comentar para vocês como é que funciona o auxílio reclusão para a gente tirar algumas. Se o auxílio é menor que o salário, e aí o salário é isso. Como é que funciona só para, no auxílio doença e acidente, o auxílio é de 91% do valor do salário de contribuição. Se você, por exemplo, quiser R$10.000 por mês, o teto do salário de contribuição acho que é 5.100 e eu acho que é 198, uma coisa assim, tá? Esse é o teto, eu recebo 10.000 por mês. Fiquei doente, esse aqui é o meu teto. E eu vou receber 91% disso. Beleza? Porque eu contribuo em cima disso no máximo. Eu não contribuo sobre os 10.000. A contribuição é, no caso do teto, é de 11% do teto. Então o que eu vou receber é isso. E te vira. E daí tem aqueles detalhezinhos, né? Quais são os detalhezinhos? Vamos supor que me acidentei no dia 1. Deu dia 15, não está dando para voltar. Do dia 1 ao dia 15, quem que é responsável por pagar esse auxílio acidente? A empresa. Certo? Bom, do dia 16 em diante é que eu entro no INSS. O que eu tenho que fazer? Bom, o INSS tem que ser informado, eu tenho que fazer uma perícia. A perícia é a que vai dizer se eu estou apto ou não a receber o auxílio acidente. Às vezes, em algumas cidades muito movimentadas, essa perícia se demora 3 meses. Então, eu espero os 3 meses para dizer que eu posso receber. Então, às vezes, não, daí depois de 3 meses eu recebo tudo junto, mas eu passo 3 meses sem receber nada. Funciona assim. E se a empresa esquecer de informar o INSS nos 30 dias, eu só vou receber a partir do momento que a empresa informar. Então, podem fazer perguntas. Então, além desses auxílios, eu ainda vou ter 2 tipos de salário que eu recebo, que é o salário família e o salário maternidade. O salário família, que é proporcional ao número de pessoas, depois eu vou falar mais detalhadamente. E maternidade é aquele que a mulher recebe durante o período de licença maternidade. Obrigada. E por fim, o outro benefício é a pensão por morte. Além desses benefícios, há uma coisa importante. A pensão e o auxílio reclusão são os benefícios que quem recebe é o dependente. Os demais são recebidos pelo próprio segurado. Além dos benefícios, eu tenho 2 tipos de serviço que a Previdência também presta. O primeiro serviço é de capacitação profissional para aquele que se encontra desempregado, e o segundo é a possibilidade de reabilitação, que é um trabalho de reabilitação, para aquele que eventualmente se encontra inabilitado ou inválido para o trabalho que exercia. Eu posso contar também com esses 2 serviços. Esse aqui é o escopo
das prestações que a Previdência Social confere. Agora, para eu ter... O auxílio reclusão é para qualquer tipo de crime? Vamos lá, o auxílio reclusão, ele é para qualquer tipo de crime, desde que o criminoso, ou seja, a pessoa que foi presa, fosse contribuinte da Previdência. Daí, independente do crime, se a pessoa que foi presa estava contribuindo para a Previdência, portanto ele tinha que ser funcionário, empregado, etc., daí os dependentes vão receber. Isso não tem diferenciação, porque é um benefício para os dependentes dele, não para ele. Então não importa se ele matou, não importa, é para os dependentes. Isso não é proporcional à quantidade de dependentes? É, até um teto mínimo. Depois eu vou colocar qual é o valor, tem uma tabelinha de qual é o valor que se recebe por dependente. Vocês vão ficar assustados. Bem, carência. O que é a carência? Para ter acesso a esse benefício ou a esses serviços, eu tenho normalmente que ter feito um número mínimo de contribuições mensais que são indispensáveis para ter direito ou acessar esses benefícios. E cada um dos benefícios tem uma carência própria. Por exemplo, para receber o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez decorrente de doença, eu tenho que, no mínimo, ter tido 12 contribuições mensais. Isso quer dizer que eu só vou poder ter um auxílio doença, não é acidente, é doença, se eu tiver pelo menos há 12 meses já recolhendo. Aposentadoria por idade, ou por tempo de serviço ou especial, eu só posso ter direito a ela, acessar ela, se eu tiver no mínimo 180 contribuições, que equivale a 15 anos. Então, eu tenho que no mínimo ter contribuído durante 15 anos para poder me aposentar. Diga. O auxílio maternidade para uma contribuinte individual, a gente vai ver essa diferença, tá? Um contribuinte empregado não é a situação. Eu, por exemplo, sou autônoma, antigamente chamada autônoma, tenho minha empresa, recebo prolabore. Eu tenho que ter recolhido no mínimo 10 contribuições para poder receber o auxílio maternidade, salário maternidade, desculpa. Por quê? Senão eu pego e começo a recolher, tipo assim, só para engravidar. Então eu tenho que ter começado a recolher pelo menos antes de ter engravidado, para daí ter esse salário maternidade. Assim, é que eles estão pensando o tempo todo, né? E pensão por morte. Tirando a parte de que a morte seja decorrente de auxílio acidente, de acidente de trabalho, eu tenho que ter contribuído no mínimo 24 vezes, ou seja, 22 anos, para que meus dependentes tenham acesso à pensão por morte. Situações em que não tem carência. Salário família e auxílio acidente. Salário família, no mês que eu comecei a entrar, eu já recebo. Já vou mostrar para vocês também qual é o valor do salário família. Auxílio acidente, primeira semana de aula, teve acidente e recebe. Eu brinco assim, olha, fui trabalhar primeiro dia, né, numa obra, cai acidentalmente um container em cima de mim. Perco, né, os pernas e tal. Primeiro dia, tá tudo certinho, recebo auxílio acidente. Só para você lembrar. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos em que o acidente seja, ou a doença seja profissional. Imagina, por exemplo, que alguém é contratado, não é o caso do pessoal que trabalha com engenharia, tá? Mas que é contratado por um trabalho de esforço repetitivo, por exemplo, carregar saco de cimento. Em 2 meses a gente carregando todo dia saco de cimento. Pode te dar uma doença profissional. Uma dor nas costas, alguma coisa. E daí, nesses casos, eu posso pedir o auxílio doença e, eventualmente, até a aposentadoria por invalidez, independente de contribuição. Aposentadoria por idade ou invalidez, ou auxílio por doença, todos esses tipos aqui, para quem exerce alguma atividade rural. Não sei se é o caso de alguém de vocês, do pai de vocês, que trabalhem, né, com atividade rural. Se comprovar que trabalhava com atividade rural, tem a possibilidade de receber um salário mínimo de aposentadoria, independente de comprovar a contribuição. Porque, em regra, no setor rural, produtor rural, ele emite o talão do produtor e, sobre o talão do produtor, incide um tributo que é o fundo rural, que é o que daria acesso a essa aposentadoria.
só que não é proporcional ao quanto ele contribuiu, né, ao salário mínimo. Reabilitação profissional, se for necessário, também tem carência. Salário maternidade para asseguradas, empregadas de maneira geral. Tipo, se alguém me contratasse, eu grávida de 9 meses, vou ter o filho e vou ter acesso ao salário maternidade. E pensão por morte, no caso, então, de acidente de trabalho ou doença decorrente. Diga. A atividade rural tem alguma restrição, tem que estar fora do perímetro urbano? Olha, tu me pegou agora, porque em princípio você teria que comprovar que você exerce uma atividade rural e normalmente você faz isso com emissão de talão do produtor. Agora, se para ter acesso ao talão do produtor, isso está fora do perímetro rural, eu não sei. Não? Eu acho que não, porque pode ter trabalhador rural dentro da cidade, tem uma área rural onde se cria animais e tal. Estou pensando aqui, por exemplo, em Porto Alegre, tem o problema de que a gente não tem área rural, né? Todo o perímetro é considerado urbano dentro do plano diretor. E por outro lado, embora não tenha, na prática sim, tem muita gente que trabalha com atividades agrícolas e teria acesso a isso. Então eu acredito que é muito mais a comprovação da atividade relacionada do que necessariamente estar no perímetro urbano rural. Mas É atividade. E caracteriza a atividade de produção de alimento e essa Tudo que está dentro do escopo de atividade rural, pode ser alimentos, animais, pode ser extrativismo, pode ser pesca, tudo isso está dentro da produção rural. Estou tentando lembrar, tem o KNAI específico, que é o KNAI que está relacionado com a atividade rural. E se você está enquadrado dentro daquele código, daquele KNAI, emitindo como talão do produtor, no caso, que é a maneira como o produtor faz a nota fiscal, você estaria enquadrado. Então, em princípio, todo tipo de atividade que está relacionado com a atividade rural. Eu estou tentando lembrar qual é o número do KNAI, mas é o 0, só que eu não lembro qual é a continuação dele. Mas é extrativismo, é pesca e as atividades de produção de alimentos, criação de animais. É que eu estou pensando agora, uma curiosidade, que agora tem a história da agricultura urbana, né? Isso, é por isso que eu perguntei. Ah, é? Então, ó, você posso fazer propaganda? Você gosta disso? Você trabalha com essa área? Eu estou fazendo meu TCC. Nós vamos ter um seminário, simpósio, desculpa, quarto simpósio da ciência do agronegócio, lá no PPG do agronegócio aqui da URGS, especificamente sobre agricultura urbana. Então, dia 6 e 7 de outubro, por acaso quiser, a gente está organizando. Aonde? Lá na agronomia, lá no campus da agronomia, dentro do PPG do agronegócio. Acho que eu vou falar. É a gente literalmente que está organizando. Literalmente mesmo. Então, mas isso é uma dúvida que eu tenho agora, de pensar se eu realmente não tenho resposta, mas é uma dúvida bem interessante. Diga. A aposentadoria por invalidez é vitalícia? A aposentadoria por invalidez, como é que ela funciona? Em regra, quando eu tenho a perícia do INSS que diz que eu estou inválido para trabalhar, a cada 2 anos eu tenho que voltar a fazer a perícia para comprovar que eu continuo inválido. Se eu não continuar inválido, eu perco ela. Ou, eventualmente, o próprio perito pode indicar que eu faça uma reabilitação profissional para eu voltar a trabalhar. Então, ela não é vitalícia. Ela é renovada, entre aspas, a cada 2 anos, até a idade de 60 anos. Que daí é como se eu tivesse aposentado. O seguro-desemprego não entra na assistência social? Não, ele está dentro da assistência social. Assistências? Não, da seguridade. Interessante, né? Eu não contribuo para o seguro-desemprego por essa via, eu contribuo de outras formas. Isso era uma dúvida que eu também sempre olhava e tinha, não, mas não, o seguro-desemprego não está aqui dentro. Bem, eu estava falando desse salário de benefício que a gente recebe. Como é que eu calculo esse salário de benefício? O salário de benefício, ele é calculado, o salário que eu recebo, o valor do salário do benefício, ele é calculado segundo o salário de benefício, que é uma tabelinha. Não é esse que eu quero você pensar mais. Esse salário de benefício, ele vai ser estabelecido
principalmente no caso da aposentadoria, de acordo com uma média. Primeiro, eu vou pegar tanto o tempo de contribuição quanto por idade, a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição que eu tiver, e daí eu vou pegar isso e aplicar. Você já ouviu falar da regra 85-95? Que substitui o que a gente chamava de fator preferenciário? Como é que funciona essa regra? Para me aposentar por idade, homem, quantos anos eu preciso ter? Você sabe? Homem precisa ter quantos anos para se aposentar por idade? 65. E mulher? 60, perfeito. Homem, se for se aposentar por tempo de contribuição, qual que é o número de tempo de contribuição para se aposentar com 100%? $35, não é? Mas ele pode, é 35, tá? Mas ele pode, eventualmente, se aposentar, vou mostrar na sequência, com 30 anos por mês. Se eles reunirem algumas coisas. A mulher pode se aposentar com 25 anos no mínimo. Ou, é daí que vem a lógica do 95 e 85. Isso aqui é o mínimo que eu tenho que ter para me aposentar com 100%. Eu posso ter, homem, 30 anos de contribuição, 65, vai dar 95. Mulher, 60 anos de contribuição, de idade, 25 de contribuição, 85. O homem pode estar com 60 anos, mas ter contribuído já por 35 anos, se aposenta com 100%. A mulher pode também estar com 55 anos, mas ter já trabalhado 30, e se aposenta com 100%. Essa é a lógica da regra 95-85, né? Agora, claro, se vocês quiserem trabalhar tudo que é necessário trabalhar, não tem problema. Só menos que isso aqui não dá. Que daí não que vale. E é importante dar uma olhada, olha, até 2018 para se aposentar essa regra. E está previsto até a partir, né, até 2024, que vai aumentando o número de anos ou de contribuição, ou de idade, para você contribuir. É assim que agora se calcula o fator, digamos assim, previdenciário. Ficou claro? Isso foi mudado recentemente. Foi mudado recentemente. Não tinha sido aprovado. Tinha noção que tinha sido aprovado. Sim, foi aprovado. Foi no passado. Foi aprovado. Não é, e ficou de uma certa forma um pouco mais fácil de calcular, diferente do fator previdenciário, que era o fator mesmo, que utilizava também outras bases que não só a idade de contribuição. Um pouquinho mais. Se ele chega nos 95 e continua trabalhando, ele ainda tem que pagar. Ele só não precisa pagar se ele se aposentar. Daí ele se aposenta, continua trabalhando e recebe. Se não fechar no 95. Daí ele vai se aposentar com um valor proporcional. E daí o que ele pode fazer? Ele se aposenta com valor proporcional. Daí depois que ele cumprir aquilo lá, ele se desaposenta e incorpora aquele tempo que ele trabalhou a mais e se reaposenta. Legal, aí não tem nenhuma lei que regulamenta isso. Atualmente está sendo feito tudo por decisão judicial. Mas já ouviu falar de desaposentadoria? Pois é, não, mas as pessoas normais e comuns também podem eventualmente se desaposentar para reincorporar o valor que não tinha sido incorporado ainda na aposentadoria. Se você se aposenta, não pode trabalhar dentro da função. Pode, ela tem direito a se aposentar. E ela pode continuar a mesma função. Essa empresa trabalhou 30 anos, em especial, se aposentou, e aí A especial é diferente. Tem essa diferença. Importante lembrar. Essa aqui é a aposentadoria normal. Se eu tiver com aposentadoria especial e que eu me aposento com um tempo menor, por exemplo, 15 anos, 20 ou 25, nesse caso eu não posso continuar trabalhando. Se eu continuar trabalhando, eu não posso me aposentar por aposentadoria especial. E até teve uma situação de uma aluna que comentou que o pai dela perdeu a aposentadoria porque continuou trabalhando. Porque, em princípio, a aposentadoria especial é porque você está no fim, no limite das suas forças, com 15 anos ou 20 anos. Se você continua trabalhando,
governadores da política especial, sabe? Não. Não é a situação que Eu posso chamar de outro nome? Porque não é especial, não está dentro da regra geral do regime especial. Isso a gente chama de privilégio. Mas não é em todos os lugares que se dá essa forma de aposentadoria, por exemplo, com o mandato. E aqui no Rio Grande do Sul, só até agora é que, tipo assim, até quando o Sartori saía, que ele tem aposentadoria com o mandato. Depois disso muda a regra, mudou a regra já. Só não se aplica retroativamente. B. Salário de benefício. O salário de benefício, que é o valor que a gente vai chegar, né, dentro do enquadramento, é um valor que nunca vai ser inferior ao salário mínimo e também não vai ser superior ao limite máximo do salário de contribuição, que hoje é 100 mil e poucos reais. E o salário de benefício do segurado especial, no caso especificamente do produtor rural, é o salário mínimo. Essa daqui é a regra que eu já tinha comentado com vocês, né? Que é 65 anos, 60. O homem e a mulher podem se aposentar com 25 ou 30 dentro lá da regra. Só com 25 ou só com 30 seria 70%. Para ser 100%, hoje eu utilizo aquela regra lá, embora isso aqui não esteja previsto na legislação. Um tipo de aposentadoria especial é o do professor que eu tinha comentado, o homem com 30 anos de contribuição, mulher com 25 anos, se aposenta com valor integral. E tem a aposentadoria especial para aquele tipo de trabalho de condições bastante, digamos, que comprometem a integridade e a saúde física, então que pode ser de 15, 20 ou 25 anos. Por exemplo, imagina uma pessoa que trabalhou em mina de carvão, tem ainda mina de carvão no Brasil. Essa pessoa vai se aposentar normalmente com 15 anos. Você paga para, né, morrer antes. Outra, acabando a aposentadoria, vamos para, né, outros tipos. O auxílio doença, como é que funciona? Eu trabalho, como eu tinha comentado com vocês, 15 dias é a empresa que paga, e a partir dos 15 dias eu entro então com o pedido para que esse auxílio doença seja pago pelo INSS. Às vezes eu planejo algo e depois eu vou falando as coisas antes. Salário família. O que é o salário família? Esse negócio que eu estou colocando abaixo. O salário família ele é devido mensalmente ao segurado empregado na seguinte proporção. Esse aqui é o valor atualizado. Se eu ganho até R$806, eu vou ganhar R$41 por filho. Se eu ganho de 806 até 1.200, eu vou ganhar R$29 por filho. Acima desse valor de R$1.200 por mês, eu não ganho mais salário família. Esse é o valor do salário família. Como é que é pago esse salário família para o funcionário? Normalmente a empresa paga e ela pega esse valor e desconta da guia que ela vai pagar referente ao INSS. Então não é o INSS que paga diretamente para o trabalhador o valor do salário família. É nessa forma de repasse. Salário maternidade. O salário maternidade ele é devido então para a segurada durante os 120 meses que ela tem período de afastamento do trabalho. Importante, também é a empresa que paga e depois tem ressarcido isso na guia do INSS. A segurada ou segurado pode também ter direito, tem direito, no caso de adotar. A partir do momento que adota, tem direito de receber esses salários durante esse período, independente da idade da criança que for adotada. E no caso, por exemplo, de um casal homoafetivo, não precisa ser só a mulher, o homem também, né, dos cônjuges, pode receber o valor do salário maternidade. E, nesse caso, a remuneração é o valor integral do salário. Pensão por morte. Como é que ela é paga? A pensão por morte é devida ao cônjuge do dependente que falecer,
ou aos outros dependentes a partir da data do óbito ou de quando foi requerido, ou no caso, lembra da historinha do cara que desapareceu, que tinha morte presumida dele, o cara que foi comprar cigarro? Pois é, da decisão judicial que decretou a morte presumida. E é pago então um valor mensal que vai corresponder no mínimo a 50% do valor da aposentadoria ou do salário que quem morreu recebia, acrescido de 10% do dependente. Tem uma regra nova, que é agora de 2015, que limita algumas questões de recebimento. Qual que é essa limitação? Dependendo da idade do dependente na data do óbito, eu vou ter uma duração máxima do benefício. Por exemplo, se a pessoa tinha menos de 21 anos, no caso, por exemplo, da mulher que casou, né, que tinha menos de 21 anos com o senhor, faleceu e ela ficou como dependente, né, ela vai receber por 3 anos. Se tinha de 20 a 26 anos, 6 anos, 27 a 29, 10 anos, 30 a 40, 15 anos e entre 40 e 43, 20 anos. E depois de 44 anos, daí a tabelinha, daí serve para o resto da vida. Esse é o caso, né, desse tipo de dependência. Fora isso, por algum motivo eu tirei uma aqui, a pensão por morte também é devida para os filhos até 21 anos ou para os filhos portadores de necessidades especiais declarados, né, como incapazes, relativamente incapazes, e também é devida aos pais, quando eles são declarados como dependentes. São esses os beneficiários. Como é que funciona o auxílio reclusão? Ele é devido nas mesmas condições da pensão por morte, então é 50% do valor do salário de contribuição, ao segurado que for recolhida, aos dependentes do segurado que for recolhida a prisão. Portanto, quem recebe são os dependentes, só no caso de quem for preso ser segurado, portanto estar contribuindo. E é um valor de 50% do valor, e daí 10% para cada um até o limite do salário de contribuição. Certo? O auxílio acidente pode ser concedido, como eu havia comentado, após a consolidação das lesões decorrentes, se resultarem sequelas que reduzam a capacidade do trabalho. Quando eu, por exemplo, voltar e for realocado em uma determinada função. Se nesse caso específico, que eu recebo auxílio acidente e sou realocado, eu vou poder receber até 50% do salário mínimo, dependendo da função em que eu for alocado. Porque se considera que eu perdi a minha capacidade laborativa. Imagina uma situação em que você era torneiro mecânico, perdeu, né, e depois você consegue voltar como auxiliar de serviços gerais. Você tem um valor do salário bastante reduzido. Então, nessa situação, eu posso ter esse salário de benefício. Esses são os benefícios de maneira geral. Agora, como é que funciona para eu entrar nesse regime de previdência? Eu tenho a situação do segurado obrigatório, do segurado facultativo, do dependente e do contribuinte. Quem que é o segurado obrigatório? Primeiro, os segurados obrigatórios, por consequência, têm a filiação compulsória. São as pessoas físicas que exercem alguma atividade laborativa remunerada ilícita. Todo mundo que exerce uma atividade laborativa remunerada ilícita, em princípio, é um segurado obrigatório. Daí vão ter algumas situações em que ele se enquadra. Estagiário não cabe nisso. Estagiário é um ser à parte, que só trabalha, não tem recolhimento de INSS e, portanto, esse período não vai contar para ele se aposentar. A não ser que ele recolha como segurado facultativo. Mas, fora isso, o estagiário não entra nessa atividade. Deu brinco. Talvez a atividade ou ela não seja laborativa, ou não seja remunerada, ou não seja lícita. Não, brincadeira. Mesmo quem trabalha no exterior, se for contratado no Brasil, ele vai ser também o segurado obrigatório. Portanto, vai ter o desconto do INSS. Como que funciona que
não entendi do estagiário, que pode ser facultativo. Assim, eu tenho o segurado que é obrigatório, que não é o caso do estagiário. Ele pode optar por ser um segurado facultativo, ele pode pagar facultativamente o INSS, e esse período em que ele paga facultativamente, ele vai contar como tempo de contribuição depois. Ah, mas por iniciativa... Própria, totalmente própria. A partir dos 14 anos, se tu resolver recolher o teu INSS, está contando, mas não é o empregador que vai recolher para ti. Então, agora, por exemplo, se vocês por acaso estiverem estagiando ou não e tiver condições de pagar, vocês podem pagar como facultativos. Isso vai estar contando posteriormente para o tempo de contribuição. Para ser um segurado, não é requisito que eu trabalhe exclusivamente no lugar ou trabalhe na sede da empresa, ou que seja todo dia. Não é obrigatório. Imagina, por exemplo, alguém que trabalha em 4 lugares. Em cada lugar recebe, por exemplo, 5 mil por mês. Tá bom, né? Eu não sei como é que sobrevive, mas trabalha em 4 lugares, né? Em um dos lugares, ele recolhe o teto do INSS, que é 11% sobre o salário de contribuição, que é 5 mil e pouco. Nos outros lugares, ele não precisa recolher mais, porque eu sou obrigada a recolher uma vez por mês o teto do INSS, até o teto. Se uma pessoa trabalha e recebe R$2.000, ela vai recolher o equivalente a isso. Mas é importante essa regra aqui, que vocês com certeza não ganham mais que R$5.000 por mês e vão trabalhar provavelmente em vários lugares. Não, é que essa pessoa acontece bastante. Quem que é considerado segurado obrigatório? Aquele que presta serviço na natureza urbana ou rural uma empresa. Quem é contratado numa empresa de trabalho temporário, mesmo que ela preste serviço para terceiro de trabalho temporário, lá ele vai ter um recolhimento igual. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado no Brasil, contratado no Brasil e que vai trabalhar no exterior, recolhe aqui no Brasil. Aquele que presta serviço no Brasil, uma missão diplomática ou repartição consular, mesmo que a missão vai ser de outro país, mas está trabalhando aqui, vai contribuir aqui para o Brasil. Empregado que trabalha para a União em organismos oficiais brasileiros ou fora, vai recolher para cá. Servidor público ocupante de cargo em comissão, vocês sabem quem é essa pessoa? Vulgo CC, chama ele de CC. Enquanto ele está como CC, ele vai recolher o INSS e esse tempo vai contar como tempo de contribuição. E, tirando aquela situação que a gente chamou de privilégio antes, quem exerce mandato eletivo federal, estadual ou municipal e que não esteja vinculado ao regime próprio de previdência, que pode estar, né, por exemplo, que vai concorrer, o período em que ele trabalha nesse mandato vai contar como tempo de contribuição, também vai ter o recolhimento. Essa seria a regra geral. A exceção, por exemplo, é alguém que tem um mandato aqui e se aposenta. Empregado de organismo oficial estrangeiro que funcione no Brasil, todos eles, salvo se ele tiver um regime próprio de previdência. Empregado doméstico também da mesma forma, empregado doméstico, o empregador retém e recolhe o INSS. Contribuinte individual, que antigamente a gente chamava de autônomo. Seja ele uma pessoa física que trabalha com atividade agropecuária, extração mineral, etc. Seja um ministro de confissão religiosa ou membro de Instituto de Vida Consagrada, padre ou monge. Brasileiro que trabalha no exterior para algum organismo oficial do qual o Brasil faz parte, todos eles estão na categoria de contribuintes individuais e recolhem como tais. Uma situação que vai ser muito comum no caso da engenharia. Você é titular de uma firma individual ou você é um diretor não empregado, membro de conselho, sócio, gerente, sócio cotista, ou ainda um associado que é eleito para um cargo de direção de uma cooperativa, de uma associação. Em qualquer desses tipos de situações em que você recebe uma remuneração, você é considerado contribuinte individual.
Já ouviu falar de prolabore? É exatamente essa situação. Quando você recebe prolabore, em regra, é na condição de contribuinte individual. E você recebendo, é obrigatório que você recolha o INSS. Portanto, tem uma coisa que pode ser feita eventualmente. Tem algumas pessoas que, quando estão na condição de sócios, eles não recebem a remuneração. Que sobre a remuneração vai incidir, imagine que seja perto do teto, 11% do INSS mais 27,5% do imposto de renda. Certo? Eu posso fazer uma repartição dos lucros. Nesse caso, eu vou receber um valor sem pagar esse tributo, com repartição final dos lucros da empresa. O que muita gente faz? Paga uma remuneração de um salário mínimo, por exemplo, e daí tem a tributação sobre esse salário mínimo, e o restante faz repartição dos lucros. Você paga esse tributo. E não está fazendo isso, isso não vai dar detalhe. Não está errado. Qualquer pessoa, isso aqui aqui embaixo, tá? Que presta serviço em caráter, inclusive, não eventual, freelancer, tá? Também tem que recolher como segurado individual. Tem quem que é o segurado facultativo? Qualquer pessoa maior de 14 anos pode recolher mediante uma contribuição, desde que não seja o segurado obrigatório. Então, esse é o caso do estagiário, ou, por exemplo, não estou trabalhando no momento, mas eu quero recolher, meu pai tem como, por exemplo, pagar para mim, eu posso recolher como segurado facultativo, isso está contando o meu tempo de contribuição. Mas aí é quantos por cento é sobre o salário mínimo? Eu posso escolher o salário mínimo, posso escolher 4 salários mínimos. Imagina, por exemplo, algumas situações acontecem assim, que a esposa ela é do lar e o marido quer que ela tenha uma aposentadoria, e ela recolhe sobre o teto do salário de contribuição. Está fazendo investimento para ter pelo menos uma aposentadoria depois. É possível. Quem é o contribuinte? Porque agora a gente falou de segurado. O contribuinte é a empresa, o empregador doméstico ou algum contribuinte individual que contrata outras pessoas. Quem assume o risco do negócio é quem vai contribuir. Enquanto o empregado ele contribui com um percentual até o teto do salário de contribuição, até 11% do salário de contribuição, que é em torno de 5 mil, a empresa ela contribui com 20% da folha de pagamento. Essa é a parte pesada de contratar um empregado. A regra geral é 20% sobre a folha de pagamento. Tem exceções? Tem algumas áreas que foram contempladas por um regime diferenciado, que é um regime que é um percentual sobre a receita bruta. Não sei se vocês já viram essa situação. Se não me engano, a empresa têxtil, algumas empresas específicas, elas contribuem com 1 até 2,5% da receita bruta. Principalmente empresas que são intensivas em mão de obra. A ideia é que compensa você pagar isso sobre o total da tua receita, ao invés de pagar 20% sobre a folha de pagamento. Então tem essas duas formas de contribuição do contribuinte. E daí quem é o dependente? O cônjuge, companheiro, companheira, filho não emancipado até 21 anos ou relativamente incapaz declarado judicialmente, que é o caso da pessoa do provedor de direitos especiais, os pais. E se eu declarar como dependente, se eu declarar como dependente, o irmão também, não emancipado até 21 anos. Todos eles são os dependentes que vão ter acesso tanto ao auxílio refusão quanto à pensão por morte. Salário de contribuição. Atualmente, o teto é 5.189. Então, esse é o teto sobre o qual eu vou contribuir com os 11%. E eu vou ter 3 faixas. Até 1.500 eu contribuo com 8%, de 1.500 a 2.500, 9%, de 2.500 a 5%, com 11%.
Essa é a contribuição do empregado doméstico, empregado, né, no caso segurado obrigatório, empregado doméstico e trabalhador avulso. E eu vou ter também salário de contribuição dentro do contribuinte individual e facultativo, que o cálculo é diferente. Como é que funciona esse cálculo? Não sei se estou com hoje. Deixa eu ver se eu deixo. Ah, tá. Pois é, né? Podia ter pensado nisso antes. Tudo bem. Se eu posso utilizar, por exemplo, o salário de contribuição de R$ 880 e na condição de é uma condição específica de microempreendedor individual, eu vou ter um valor de contribuição de R$ 44 ou um regime específico. Eu posso ter um regime especial que é de 11%, que também eu recolho, que daí esse é o caso do Prolabore de microempresa, que posso me enquadrar, que tem uma microempresa, meu Prolabore é 880 e eu recolho 11%. Importante essas observações, tá? Eu não tenho direito à aposentadoria por tempo de contribuição, e sim por tempo de serviço. E sim por idade. Isso quer dizer que, como microempreendedor individual ou como nesse regime simplificado aqui de microempresa, eu sou obrigado a recolher, mas eu só vou me aposentar com 60 ou 65 anos. E a regra geral, que é o salário de 880 até 5.100, eu vou recolher, então, vou pôr proporcional de 20%, e isso vai contar por tempo de contribuição. Okay? Essa é a diferença do contribuinte individual para o contribuinte segurado obrigatório. Importante, nenhum tipo de benefício ou serviço da Previdência Social pode ser criado, majorado ou estendido de qualquer maneira sem que tenha uma fonte de custeio que dê base para esse benefício. Eu não posso criar uma aposentadoria diferenciada, um auxílio, se eu não disser de onde que vem esse valor. Por fim, a legislação utilizada, e se eventualmente vocês tiverem interesse, tem uma videoaula dessa professora que fala sobre os conceitos e princípios básicos do direito previdenciário. Hoje, acho que a pessoa que pergunta não veio, então a aula correu muito, ninguém substituiu as perguntas, e seria isso que eu teria, e fico à disposição para vocês, para qualquer tipo de dúvida que eu possa, né, que eu tenha conhecimento. E qualquer coisa também fico à disposição no e-mail, no Face, etc. Certo? Era isso, obrigada, boa noite.